começando mais um Justiça do Trabalho em Foco, programa produzido pela Diretoria de Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e que semanalmente traz até você temas que afetam todos os envolvidos com o mundo do trabalho. Hoje nós vamos falar de uma questão que vem afetando as relações no ambiente de trabalho, o assédio moral. E para falar sobre esse assunto está em nossos estúdios a pesquisadora Margarida Barreto, especialista em medicina do trabalho e uma das pioneiras em pesquisa sobre o assunto no Brasil. Em 2000 ela defendeu a tese Uma Jornada de Humilhações na PUC de São Paulo, quando abordou o tema. Doutora Margarida, nós fomos às ruas aqui em Cuiabá e percebemos que a população tem dificuldade ainda de saber o que é assédio moral, de entender o assédio moral. E sobre isso a gente vai ver a nossa gravação. E eu gostaria de saber o que é assédio moral. O assédio moral é qualquer conduta abusiva dentro do ambiente de trabalho, na relação de trabalho, em que um chefe humilha de uma forma repetitiva o seu subordinado durante toda a jornada de trabalho. Ele desqualifica, tudo que o trabalhador faz não tem valor, ele desmoraliza e as estratégias são variadas. Ele sobrecarrega de trabalho, ele isola aquele trabalhador, ou ele esvazia as tarefas, não dá tarefa para ele, ou quando dá, pede com a máxima urgência. Ele começa a falar mal daquele trabalhador, a fazer fofoca, a traçar maledicência sobre a conduta daquele trabalhador. Na verdade, tem uma intencionalidade aí colocada. Todo assédio moral, a intencionalidade é forçar o outro a desistir do emprego, a pedir demissão, ou até mesmo a mudar de setor, né? E é um tipo de prática que é desumana, que não tem ética, que não há um respeito pelo outro, o trabalhador é tratado como se fosse uma coisa, e isso termina desestabilizando emocionalmente o trabalhador. Então, todo assédio, poderia responder para ela, ele se caracteriza por atos que se repetem não só de humilhação, mas que também tem um ponto muito forte de discriminação. Discrimina-se o outro pela idade, pela cor, pela orientação sexual, ou pela orientação mesmo religiosa ou opção sexual, enfim, por uma série de fatores que podem levar a que ele seja discriminado no ambiente de trabalho. Doutora, esse é um assunto que tem surgido muito em ações trabalhistas, nós aqui da Justiça do Trabalho temos visto com muita frequência, mas é um assunto novo, é um caso novo? Quer dizer, são problemas novos? Não, infelizmente não são novos. Eu te diria que o que aumentou nesses últimos 20 anos é a presença dessa prática de uma forma muito mais intensiva. Que fatores poderíamos dizer que está relacionado com esse aumento, com essa intensificação? Se relaciona principalmente com as mudanças no mundo do trabalho, com a forma de organizar o trabalho, com as desregulamentações associadas aí a uma privatização intensa, e quando eu falo privatização, estou enfocando aí as questões das empresas públicas, mas não só, né? Na medida que você tem uma reengenharia, em que essa reengenharia ou reestruturação está focada numa demissão massiva, ficam poucos, e aqueles que ficam sobrecarregados, passam a ser trabalhadores, faz tudo, trabalhadores bombril, quer dizer, eles têm que ser pau para toda obra, eles não podem recusar serviço, e tudo isso acontece num ambiente de pressão e opressão muito grande. Então a causa do assédio moral, quer dizer, da sua intensificação, está relacionada a esses dois fatores. A gestão, normalmente aqui no Brasil a gestão é uma gestão por medo, em que se ameaça o outro, relacionando aí a questão do emprego, o desemprego, e uma gestão por injúria, né? Então, o medo e a injúria são os dois aspectos fundamentais da gestão. E o outro, uma cultura organizacional, em que nós vivemos numa sociedade em que a marca é o autoritarismo, né? E a sujeição, quer dizer, a imposição da sujeição do outro. Isso no mundo do trabalho é muito comum. Então, o empregador trata o seu empregado não com respeito, né? Mas trata o seu empregado como se ele fosse uma coisa, né? E esse tratamento de coisa, ele se manifesta nessa forma desrespeitosa, nessa forma sem ética de lidar com o outro. Doutora, a gente tem percebido também nas ações trabalhistas que muitas vezes o assédio, ele se dá pelos outros colegas que estão no ambiente de trabalho, não necessariamente o patrão, não necessariamente o gerente. Você observou isso nas suas pesquisas? Até o ano 2000 era muito mais frequente do chefe para o seu subordinado. Esse chefe obedece uma política de gestão em que ele deve fazer acontecer a produção, a produtividade, quer dizer, deve se alcançar a meta. Então isso era muito frequente, você ter muito nitidamente demarcado uma hierarquia assimétrica.
De 5 anos para cá, eu te diria que tem aumentado os constrangimentos, essa prática de assédio de colega para colega. E vale dizer que o assédio ele não ocorre só lá embaixo, na mais baixa hierarquia, no chão da fábrica, digamos assim. Ele acontece em todos os níveis, inclusive a alta gestão também não está livre do assédio moral. Qualquer categoria você vai encontrar esse tipo de prática, não existe uma categoria em que não tenha essa prática de assédio. Agora também a gente poderia dizer o seguinte, que as mais comuns, que categoria mais acontece, é saúde, educação, comunicação e o serviço, colocando aí em primeiro lugar os bancários. Mas em todas as categorias a gente encontra esse tipo de prática. Doutora, e você falou que que o assédio moral não escolhe categoria, né? Que atinge a todas. Mas na prática, casos, como é que eles se dão? Mas isso a gente conversa no próximo bloco, a gente vai para um breve intervalo e volta em instantes. Curso de Execução Trabalhista e Perícia Técnica mobiliza magistrados das varas do trabalho de todo o estado. 46 juízes do trabalho de Mato Grosso compareceram à abertura do curso na última semana de setembro. Dividido em Execução Trabalhista e Perícia Técnica, o curso, na realidade, trata de um módulo regional de treinamento oferecido pela Escola Nacional de Magistratura do Trabalho. Qual a expectativa com relação a esse curso para os seus magistrados? Dentro da ótica da administração de se investir no valor humano do tribunal, esse encontro traz por objetivo a troca de experiências para que a gente não fique com procedimentos autônomos dentro do processo, mas sim que a gente troque experiência, traga aquilo que deu certo numa vara para outra, enfim, esse intercâmbio dos juízes dentro do seu dia a dia. Para alcançar esse propósito, os magistrados receberão aulas e discutirão temas tais quais a conciliação no processo de execução, a investigação patrimonial, perícias no INSS e perda auditiva induzida pelo ruído, entre outros. É o que explica o juiz Aguimar Peixoto, da 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá. O interessante é buscar técnicas que efetivamente façam o processo de execução alcançar a sua finalidade, que é o pagamento do devedor ao credor, seja através da penhora direta em dinheiro ou através da expropriação dos seus bens. Temas envolvendo a questão das perícias médicas também foram debatidos pelos magistrados. Bom, o objetivo é capacitar os magistrados na parte de doença ocupacional e acidente de trabalho, as questões médicas, tendo em vista que com o aumento da competência, agora nós temos competência para julgar os casos de acidente de trabalho, nos falta esse conhecimento sobre a saúde do trabalhador e essas questões médicas. Então, o objetivo é uma capacitação dos magistrados e uma integração também com os peritos que fazem parte do nosso quadro, auxiliando os juízes na realização das perícias. Por conta da realização do curso, no período de 30 de setembro a 3 de outubro, os prazos processuais e regimentais em todas as varas do trabalho do Estado foram suspensos. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho em Foco, que hoje entrevista a médica Margarida Barreto. Doutora, na prática, como é que se dá esse assédio no trabalho? Nós temos várias manifestações, né? Uma delas, eu vou dar com alguns exemplos para que fique mais claro. Há uma prática de abuso de poder, por exemplo. Recentemente nós tivemos uma empresa em São Paulo que demitiu uma trabalhadora por justa causa porque ela soltava muitos flatos no ambiente de trabalho. Ela foi isolada, foi presa numa sala, ficou 8 horas isolada. Então isso caracteriza uma atitude de abuso de poder. Não é assédio, mas é uma violência moral no trabalho. Nós temos os casos de revista íntima. É muito comum também essa prática, principalmente no setor de cosmético, em hospitais e em lingeries, em roupas íntimas, em que os trabalhadores são vigiados na saída e na entrada. Não é assédio moral, mas é uma prática de violência na medida em que você invade a intimidade do outro, não respeita a sua privacidade. De antemão já o coloca como um ladrão, um possível ladrão.
Nós temos prática institucionalizada de assédio moral, que apesar de não haver a repetição dos atos que humilham, mas elas se repetem no tempo. E essas práticas, normalmente, elas estão relacionadas com a produtividade. Então, dando um exemplo prático, a Ambev, por exemplo, é uma empresa que tem vários casos por todo o Brasil de assédio moral institucionalizado. O primeiro deles foi em Salvador, que veio à tona, em que os trabalhadores que não davam a produtividade, eles eram colocados num palco, no auditório, os improdutivos eram colocados no palco, e os homens não só tinham que vestir saia, mas também tinham que segurar um pênis de plástico, com a característica dos homens brancos seguravam um pênis de plástico preto e os homens negros um pênis de plástico branco. E as mulheres que não davam produção eram oferecidas para programas sexuais com os colegas produtivos, né? E aquelas que não aceitavam, algumas inclusive foram queimadas com o cigarro. Isso é abuso de poder, e isso, além do abuso de poder, é uma prática de violência institucionalizada, porque todos estavam presentes, assistiam, riam, né? E era um ato que se repetia mês a mês, relacionado aí com a produtividade. Você tem práticas de abuso de poder que vai se repetindo. Por exemplo, há pouco tempo nós tivemos um trabalhador em que ele gostava de ler a Bíblia. Então, toda vez que ele ia ao banheiro, ele levava a Bíblia e ficava lendo. Isso foi motivo de essa postura dele. Inicialmente ele passou a ser ridicularizado e logo depois ele já estava sendo vítima do assédio. Então, quando você pega o assédio individualizado numa pessoa, né, o que você tem é isso. Primeiro, ele é isolado do grupo, né, e ele passa a não compreender porque ele é isolado daquele grupo. Depois ele passa a ser ridicularizado, tudo que ele faz não tem valor. Qualquer coisa que ele tente fazer do ponto de vista do trabalho dele é desqualificado, é desmoralizado constantemente, passa-se a dizer maledicência, que ele está louco, que o comportamento dele mudou, que ele já não é mais aquele trabalhador de antes, né? E o processo de degradação vai se acentuando de tal forma que ele vai sendo fritado, digamos assim, né? Quer dizer, as coisas podem, muitas vezes, e aqui eu acho que é importante a gente dizer, que muitas vezes esse assédio ele toma uma forma explícita e direta, relacionado diretamente com a cor da pele. Quer dizer, se esse trabalhador é negro, o assédio, a prática é muito mais explícita e direta. Se esse trabalhador está numa hierarquia administrativa para cima, ele toma características mais sutis. Muitas vezes a pessoa que está do lado sequer percebe que está sendo assediado aquele colega, né? Então, esse tipo de ação, ele é o que caracteriza o assédio. Quer dizer, uma pessoa que começa a ser assediada, a primeira coisa que ela tem que parar para pensar é quando ela é humilhada a primeira vez. Doutora, exatamente sobre essa questão de caracterização, a gente tem uma outra pergunta também de um telespectador. Que tipo de ação configura um assédio moral? As ações, elas são as mais diferentes possíveis. A gente está falando das estratégias e das táticas, né, que vai configurando esse assédio, em que, repito, ele passa a ser isolado, ele é desmoralizado, ele é desqualificado em tudo que ele faz e até que há uma degradação deliberada do ambiente de trabalho. Então, eu acho que o fundamental, as pessoas que sofrem assédio no ambiente de trabalho, elas notarem que uma humilhação, um ato de humilhação, caracteriza um ato de violência e isso não pode ser colocado no âmbito do normal. Não é o chefe que está nervoso, não é característica do chefe, que normalmente o trabalhador diz assim, ele é assim, ele é nervoso, se está nervoso, é um momento que aquele chefe ou aquele colega tem para refletir, para pedir desculpa e ficar atento para que essa prática não se repita. Se isso se repete, já está saindo da normalidade, já está saindo do conflito e entrando no outro campo, que é o campo da crise, é o campo do assédio moral. Porque quando você tem um conflito, o objetivo é claro, as coisas são colocadas de uma forma respeitosa, as tarefas são muito evidentes, são muito objetivas na forma de colocação. Quando você tem um assédio, não. As coisas são diz-que-diz, as coisas são camufladas, as coisas não são muito claras, né? Doutora, mas que ações preventivas a empresa pode tomar no seu ambiente para evitar esse assédio? Mas isso a gente conversa no próximo bloco, a gente vai para mais um intervalo e volta em instantes. Eu gostaria de saber se a empregada doméstica tem direito a fundo de garantia.
O recolhimento do FGTS para o empregado doméstico é facultativo. O empregador concede se quiser, ou seja, depende de acordo entre as partes, empregador e empregado. Uma vez decidido pelo recolhimento, depois de efetuado o primeiro depósito, o empregador não pode desistir de fazê-lo, cessando somente depois de rescindir o contrato de trabalho com o referido empregado. A partir do início do recolhimento, o empregado doméstico passa a ter os seguintes benefícios: direito ao seguro-desemprego durante até o máximo de 3 meses, só que para isso é necessário que o FGTS esteja sendo recolhido há pelo menos 15 meses e a dispensa seja sem justa causa. Além disso, tem direito ainda a receber os 40% de multa do FGTS paga pelo empregador. Para efetuar o recolhimento do FGTS, é necessário que o empregador doméstico esteja inscrito junto ao INSS, através do SEI, cadastro obrigatório para empregadores que não necessitam de CNPJ e CGC, onde se incluem os empregadores domésticos. E a empregada deve possuir o cadastro de empregada doméstica junto ao INSS. Até a próxima! Este é o programa Justiça do Trabalho em Foco, que hoje trata do assédio moral no ambiente de trabalho. Doutora Margarida, qual é o impacto real na vida do trabalhador que passa por essas sucessivas humilhações? Essas sucessivas humilhações, na verdade, é uma forma de tortura, uma tortura psicológica no ambiente de trabalho. E um trabalhador que fica submetido a essas humilhações, ele desestabiliza emocionalmente, passa a ter problemas de saúde, inicialmente discretos, inclusive, mas que para ele tem uma característica muito importante. Ele passa a esquecer, não se lembra do que ocorreu há poucos minutos, não se lembra onde colocou uma chave, por exemplo, passa a ter pesadelos, a sonhar com o humilhador, a sonhar com o ambiente de trabalho, a ter receios de que chega a segunda-feira e ele vai enfrentar de novo aquele ambiente. Mas isso vai num crescendo tal que ele pode entrar num processo depressivo, da depressão pode culminar com a síndrome do pânico e até mesmo com burnout, que é aquela certa ironia consigo próprio, uma despersonalização, como uma forma até de proteção em relação àquilo que ele está passando. Mas o assédio moral não fica aí, quer dizer, não fica só nessa questão do mal-estar, ele também pode gerar morte. E essa morte muitas vezes ocorre com o suicídio. Em que as pessoas, por não suportar aquele sofrimento que lhe é imposto, terminam com suicídio. Só que todo esse processo atinge a família. Quer dizer, essa pessoa que está sofrendo, ela termina muitas vezes se isolando da família, não é motivo de orgulho absolutamente nenhum contar para a esposa, para filhos que foi humilhado no ambiente de trabalho, e muitas vezes até esse trabalhador ou essa trabalhadora reproduz no ambiente familiar aquilo que aconteceu dentro do ambiente de trabalho. Quer dizer, ele passa a praticar atos de violência com o filho, com a esposa ou vice-versa, com o marido no ambiente de trabalho. Mas ele se isola dos amigos, né? Ele vive uma vida solitária não porque ele queira, mas porque ele realmente não tem prazer em contar daquilo que está ocorrendo com ele naquele dia a dia. Então o impacto não é só ao trabalhador, não é só a família do trabalhador. É também aos filhos, inclusive esse filho pode, a gente tem visto que crianças e filhos de pais que sofreram ou estão sofrendo o assédio moral começam a ter um péssimo rendimento no ambiente escolar. Agora, isso não fica só no âmbito da família, também perde a empresa. E é isso que é necessário que os empregadores compreendam, que não tenham uma atitude de fuga frente a questões do assédio moral. Ela perde o quê? Naquilo que mais ela quer, que mais ela preza, que é a produtividade e a lucratividade, o alcançar a meta. Perde. Aumenta o absenteísmo dentro do ambiente de trabalho, quer dizer, o ambiente degradado, em que as pessoas veem o desrespeito rolando ali no ambiente, todos terminam ficando descontentes, a produtividade, em consequência disso, também cai. Perde a previdência. Como? Aquele trabalhador que adoece, que tem um processo depressivo, ele termina na previdência. Então, o trabalhador que em plena vida produtiva termina adoecendo e a Previdência é que arca com esse ônus. Então, perde toda a sociedade. Perde toda a sociedade. Doutora, e o que o trabalhador pode fazer? Essa pergunta, inclusive, foi feita para a nossa equipe que esteve nas ruas em Cuiabá, ouvindo. Gostaria de saber, quando meu patrão me assediar, o que eu deveria fazer. Em caso de o patrão maltratar a gente, o que a gente poderia fazer para
ter os direitos da gente? A primeira coisa é desnaturalizar, quer dizer, é compreender que isso não é natural, ser humilhado no ambiente de trabalho, ser maltratado no ambiente de trabalho. Isso é a primeira coisa. Segunda, é dar visibilidade social. A visibilidade social pode ser desde um ponto, um espaço que ele considere de confiança, o seu sindicato, as superintendências, o ex-DRTs, o Ministério Público, mas também as comissões de direitos humanos da OAB, Comissão de Direitos Humanos da Câmara ou da Assembleia Legislativa. Quer dizer, ele deve fazer esse movimento de dar visibilidade a um sofrimento que o angustia, o sofrimento que o sufoca, que o transtorna, que o desestrutura, essa dor moral que é muito intensa, né? Então a visibilidade ela é fundamental. Doutora, e prevenir, tem como? A empresa tem como adotar práticas, ações que previnam? Não só tem como deve. Todo empregador ele é responsável pelo seu empregado, do ponto de vista da segurança e da saúde desse trabalhador. Então ele é responsável e aí ele tem que pensar em ações preventivas, que devem ocorrer principalmente na fase de conflito, né? Essas seriam as prevenções primárias. E são fáceis. É informação, 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 a todos os níveis, do chão da fábrica, alta hierarquia e vice-versa. Essas informações têm que ser frequentes, sistemáticas, repetitivas. E a empresa deve colocar claramente que ela não vai aceitar, que ela é intolerante em relação a essas práticas abusivas. Esse é o primeiro momento. Mas se ela não toma uma atitude preventiva nessa fase do conflito, já está se instaurando o assédio moral. Aí para ela fica um pouco mais complexo, o desafio é maior, porque é necessário que se mexa na organização de trabalho, que se mexa na forma como se administra esses trabalhadores. E aí precisa coragem política para você reconhecer que no seu ambiente de trabalho existe o assédio. E se ela não toma atitude nessa segunda fase, em que já está instaurado o assédio, aí ela já vai ter que tomar ações, fazer ações preventivas terciárias, já quando há uma degradação ampliada do ambiente de trabalho, das relações de trabalho. E aí, doutora, além de outras penalidades, ela acaba também tendo prejuízos ao ser acionada na justiça. Sim, claro, porque na medida em que ela não toma uma atitude, em que ela é complacente, que ela faz vistas grossas, em que ela tem uma atitude de fuga, ela é corresponsável. É uma responsabilidade solidária, quer dizer, o responsável não é só aquele que humilha, mas é a empresa, a instituição onde essa humilhação acontece e aquele empregador ou aquela instituição não toma nenhuma conduta, né? Então, é mais do que necessário que ela tome atitudes. Infelizmente, as empresas aqui no Brasil têm partido para fazer seguros contra o assédio moral, ao invés de tomar atitudes de ação preventiva, que seriam muito mais barato, muito mais eficaz, inclusive alcançando o objetivo maior delas, que é aumentar a sua lucratividade. Nada contra, ao contrário. Se as empresas querem aumentar a sua produtividade, aumentar a sua meta, colocar um produto de boa qualidade no mercado, ótimo, mas que isso aconteça com respeito à dignidade, à saúde, à vida dos trabalhadores. Doutora Margarida, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação. E o programa Justiça do Trabalho em Foco agradece a sua atenção. Dúvidas sobre questões trabalhistas? O TRT de Mato Grosso se coloca à disposição para responder. Envie o seu e-mail para o nosso endereço eletrônico que aparece no seu vídeo. Até o próximo programa.